Estou aqui hoje para falar sobre o meu projeto Integrador 5, desenvolvido na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no curso de Engenharia de Produção, certo? O título do projeto é Simulação de Otimização em uma Indústria de Laticínio. E a ideia inicial era a gente poder visitar uma indústria de laticínio e, a partir dos dados levantados lá nessa indústria, dos meios de produção, de pessoal, poder fazer uma simulação, mostrar a importância da simulação computacional no processo de produção dessa indústria, buscando a solução ótima, no caso a otimização, certo? O projeto ele foi desenvolvido, iniciou com uma visita a uma indústria de grande porte no interior, uma indústria de laticínio, onde nessa indústria a gente foi recebido pelo pessoal de lá, conheceu alguns setores importantes, primeiro a recepção, depois o departamento pessoal, conhecemos a sala de reunião e os departamentos de produção dessa indústria, de toda essa indústria de laticínios. Não foi nos permitido pela indústria fazer vídeos e fotos do interior da indústria. Então, estou descrevendo como foi a visita, certo? Lá, percorrendo os meios de produção, foi possível ter uma noção de como funciona, como é gerenciado todo esse sistema de produção da indústria, certo? Também foi feita uma entrevista com o responsável pelo setor de produção e a partir daí foi gerado os resultados deste trabalho. Falando agora um pouco sobre a importância da busca da otimização dentro de um processo industrial. A otimização, ela nada mais é que a busca pela solução ótima que vise maximizar os lucros e minimizar as perdas ou os custos, certo? Então a ideia é que o quê? Tendo disponível matéria-prima, pessoal, quantidade de matéria-prima, quantidade de pessoal, valores, custos de produtos, custos de matérias-primas, custos de matéria-prima, valor de venda do produto, buscar a solução ótima que vise esse objetivo da otimização, certo? E qual a importância do desenvolvimento desse projeto para o engenheiro de produção? Além do fato de conhecer todo o processo de produção de uma empresa, a questão da otimização, busca da otimização e simulação de processos está basicamente inserido em toda a disciplina de pesquisa operacional, além de disciplinas como administração, estatística, cálculo, diversas disciplinas. Então se trata de um projeto multidisciplinar que engloba diversas disciplinas estudadas ao longo do curso. Então, para desenvolver esse projeto, os passos desenvolvidos foram os seguintes. Primeiro, a visita à indústria, como já mencionado anteriormente. Depois, a entrevista com com o responsável pelo setor de produção. Na sequência, com os dados fornecidos por ele, que no caso foram alguns e alguns outros fictícios para poder fazer uma simulação, a gente criou um modelo, fez uma simulação e com o resultado buscando chegar no resultado de uma solução ótima. E a partir daí, as considerações finais. Na conversa com o responsável pelo setor de produção da empresa, da indústria, ele nos passou alguns números de dentro da empresa, como por exemplo, o número total de funcionários, que é cerca de 400, o número de produtos que lá são desenvolvidos, que são 40 produtos diferentes, e em 3 turnos de trabalho diário. E foi feito para ele uma pergunta principal sobre qual o movimento que a indústria faz na busca pela otimização do seu processo de produção. E a resposta dele perpassa pela questão do gerenciamento de pessoal, investimento na qualificação desse pessoal e feedbacks corretos para esse pessoal, além do fato da questão de gerenciamento de perdas de matéria-prima, buscar reduzir as perdas o máximo possível, e a questão também na análise da matriz impacto-desempenho. Na sequência, com as informações fornecidas por ele e com alguns dados que a gente criou para poder ter uma simulação completa, foi criado um problema, foi desenvolvido um problema na produção de um queijo light e utilizado um software para buscar a solução ótima, onde se encontra as imagens a seguir. Bom, então falando agora como se deu o processo de simulação do nosso projeto dentro da pesquisa operacional. O problema que a gente escolheu para poder simular e buscar a otimização foi o seguinte: para a fabricação mensal de um produto da indústria de laticínios, o novo queijo light, são necessários 1.000 litros de leite, 2.000 kg de manteiga e 50 kg de sal. Sabendo que um funcionário do turno noturno consegue trabalhar mensalmente na pasteurização de 40 litros de leite, na produção de 150 kg de manteiga e na mistura de 3 kg de sal, e o funcionário do turno diurno consegue trabalhar mensalmente
eficiente na pasteurização de 100 litros de leite, na produção de 60 kg de manteiga e na mistura de 8 kg de sal, deve-se encontrar-se a solução que minimize os custos com o funcionário, uma vez que o funcionário do turno noturno gera um custo de R$ 1.500, incluso adicional noturno, e o funcionário do turno diurno gera um custo de R$ 1.200. Então, para a gente poder simular esse problema, buscar a solução ótima, buscar a otimização, a gente utilizou um software que foi criado pelo Maurício Pereira dos Santos, onde ele tem esse primeiro layout que a gente vai escolher programação linear, porque o nosso problema proposto é um problema de programação linear. Feito isso, ele nos mostra a interface para inserção da função e das restrições. Então aqui a gente vai inserir nossa função, que no caso é minimizar os custos com o funcionário, onde x é a nossa variável de funcionários noturnos e y é a nossa variável de funcionários diurnos. Então ali, minimizar os custos de 1.500 de funcionários noturnos e 1.200 de funcionários diurnos. E as restrições? Quais são as restrições? A restrição da quantidade que cada funcionário produz, trabalha na pasteurização do leite, na produção da manteiga e do sal. E as duas últimas restrições são para que a nossa variável, como se trata de número de funcionários, sejam positivas. Ele não pode fornecer solução ótima com variável negativa, com número de funcionários negativo. Feito isso, a gente coloca o programa para resolver. E ele vai nos mostrar essa solução, que é a solução ótima. Ele chega nessa página, que é uma das iterações, a última iteração que ele faz, e nos mostra a solução ótima. Nessa solução ótima, a gente consegue perceber que o x, que é o número de funcionários diurno da solução ótima, é 100 sobre 9, fazendo uma aproximação, dá 12 funcionários. Do funcionário noturno, desculpe. Do funcionário diurno, que é o y, dá 50 sobre 9, fazendo uma aproximação, dá 6 funcionários diurnos. Então a solução ótima que ele coloca para essa produção do queijo light seria de 12 funcionários noturnos e 6 funcionários diurno, que daria aproximadamente um custo mensal com funcionário de R$ 25.300. Bom, então falando agora... Observando todo esse processo, a gente consegue concluir o quanto é complexo o sistema de produção de uma empresa, de uma indústria, no caso, de laticínios, que ela envolve diversos fatores que vão muito além do que a gente pode imaginar, além do chão da indústria. Envolvem processos desde a questão de administração, processos de simulação computacional, processo de gerenciamento de pessoal, além do próprio processo de produção do produto. Então, esse projeto ele serviu para dar uma ideia básica de como funciona todo esse processo, certo? Obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau.